A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 4, do versículo 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram, nós fizemos uma pausa no discurso escatológico de Jesus, o discurso do juízo final, que estava sendo lido no Evangelho de São Lucas, e agora estamos lendo hoje São Mateus, mas amanhã nós vamos continuar com o Evangelho de São Lucas para concluir aquele discurso que é muito importante, que é sobre o que vai acontecer quando Jesus voltar. Mas hoje a gente leu São Mateus no capítulo 4 porque nós celebramos uma festa de um apóstolo, que foi apóstolo, né? Foi apóstolo, quer dizer enviado por Jesus, escolhido por Jesus e também enviado para a missão, para continuar a missão de Jesus. E ele também é mártir, ele deu a vida por Jesus. Santo André, irmão de Simão Pedro. André tinha ouvido de João Batista, ele foi discípulo de João Batista, que veio preparar os caminhos de Jesus. Aí João Batista apontou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André ouviu isso, se interessou e procurava Jesus. No Evangelho de São João, André foi o primeiro a ser chamado por Jesus. Depois André falou a Pedro e Pedro também veio e Jesus chamou. Agora aqui no Evangelho de São Mateus, conforme a gente acabou de ler, Jesus estava andando, não é? Pela beira-mar, mar da Galileia, lá onde Jesus escolheu para passar 2 anos, aliás 3 anos Jesus ficou ali, ele escolheu para ficar a vida pública. 2 anos ele ficou direto em Cafarnaum, depois ele saiu nessas andanças até chegar a Jerusalém, como a gente já viu que ele vai ser preso, né? Depois desse discurso de Lucas, que é o último discurso de Jesus que faz. Pois bem, Santo André, ele foi apóstolo porque ele se interessou, Jesus chamou, ele chamou Pedro, os dois irmãos, eles eram pescadores, e Santo André foi aquele apóstolo que na multiplicação dos pães ele sugeriu a Jesus, dizendo que ali tinha um menino que estava com 5 pães e 2 peixes. E justamente levaram o menino até Jesus, e Jesus, tomando esses 2 pães, aliás, esses 5 pães e os 2 peixes, Jesus orou a Deus, louvou a Deus
E quando benzeu, mandou distribuir e todo mundo comeu, mais de 5.000 homens, conta o Evangelho. Todos os 4 evangelhos falam desse milagre da multiplicação dos pães. Pois bem, Santo André deu uma sugestão bem prática. Enquanto Filipe disse que era melhor mandar embora o povo, porque ali estava deserto e não tinha dinheiro para mandar comprar nas bodegas, etc. Tal. Aí Tiago disse, não, mas tem aqui um menino. Quer dizer, uma sugestão prática, é isso que, essa lição que a gente precisa. A gente fala que tem tanta miséria, tanto pobre, não é? Mas o que é que estamos fazendo? Como é que nós podemos ajudar? Será que é só dar esmola? Não pode ser somente isso, né? Tem que ser uma ajuda de capacitação, de escolha, de mostrar o que é que a gente possui, as riquezas naturais que nós temos nesse país, pelo amor de Deus, um país que exporta alimentos para o mundo. 1 bilhão de pessoas no mundo comem do que é plantado aqui no Brasil. E como é que aqui dentro o povo está nessa situação? Então, olha aí, Santo André já há quase 2000 anos deu esse exemplo para nós, né, de uma indicação, né, de uma coisa prática. Olha, é o que tem aqui. Então, vamos ver como é que isso... A gente também em casa, muitas vezes, chega a gente, na hora do almoço, e a gente aumenta, diz assim, aumenta aí a água no feijão, não é assim que a gente diz? Pois bem, então é isso que precisa, essas lições práticas para a vida, porque Deus quer todo mundo trabalhar. É tanto que aqui, no Evangelho, a gente vê, no Evangelho de São Mateus, nesse texto que eu li, nós podemos observar 5 verbos importantes: andar, ver, chamar, deixar e seguir. Olha, se a gente colocar isso em prática, para qualquer instituição que está encarregada de solucionar os problemas da humanidade, nós aqui encontramos andar. A gente tem que sair andando para saber o que é que tem. Quais são as pessoas que nós encontramos. A gente tem que ver a realidade, né? Ver e ter um senso crítico sobre aquilo. Nós temos que chamar as pessoas, né, para formar grupos, né? As pessoas têm que se desapegar, têm que deixar, não é? E depois tem um segmento. Jesus, o chamado de Jesus, ele exige um objetivo muito simples: o seguimento e a missão, não é? A gente tem que seguir Jesus e agir, em nome de Jesus. Se for assim, nós nos libertaremos. Olha, esse evangelho de hoje e essa festa deste apóstolo, esse exemplo dele, é para derreter qualquer plano, qualquer projeto que se tenha, não é? Vamos acabar com essas ideologias mesquinhas, não é? Atrasadas, ultrapassadas, revoltantes, perseguidoras, não é? Vamos lutar de uma forma diferente, cristã, dando a vida. Santo André, ele deu a vida numa cruz em forma de X. Ele não quis ficar na cruz como Jesus, ele não era digno. Então, meus irmãos, pela perseverança da nossa fé, nós recebemos dos apóstolos toda a mensagem, todos os exemplos. A fé e o seguimento nascem da escuta da palavra de Jesus, que passa em nossas vidas e nos chama para uma atuação libertadora. Nós não podemos ser escravos, nem passar por opressões, nem prisões, nem cegueiras. Temos que estar com os olhos abertos, livres, testemunhando, dando a vida, lutando e sendo eternos missionários da palavra de Jesus. Assim seja. E agora rezemos dizendo: nós vos suplicamos, ó Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa igreja, não cesse no céu de interceder por nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 4, do versículo 18 a 22. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.